Olá, clã! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece e é novo por aqui, eu me chamo Débora Ferreira. Sejam bem-vindos, é sempre um prazer ter cada um de vocês aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, caso goste do meu conteúdo, tá? E não esquece de deixar o like, que é muito importante para mim saber se vocês estão gostando, tá? E continuar sempre aperfeiçoando tudo por aqui. E olha só, gente, o caso de hoje é sem sombra de dúvida um dos mais cruéis e difíceis de contar, por conter detalhes sobre agressão sexual e tortura. Então eu peço a você que seja muito sensível e não está acostumado com esses assuntos, que pare por aqui, não continue, tá? Mas eu sei que sempre vai ter os teimosos, né, que vão continuar. Então, sempre que eu for detalhar esses momentos, tá? Eu vou sinalizar aqui na tela para que vocês possam pular essas partes e continuar assistindo o vídeo. E é isso, vamos para o caso de hoje. Junko Furata nasceu em 18 de janeiro de 1971 em Misato, na província de Saitama. Tinha 17 anos e era uma garota adorável, responsável e aplicada. Os seus pais diziam que ela era a filha perfeita que eles se orgulhavam em ter. Ela não bebia, não usava drogas e, diferente das outras adolescentes da sua idade, ela não queria saber de namorado tão cedo. Junko estava no último ano do ensino médio, era uma ótima aluna, tirava notas altas, não faltava ao colégio e tinha o sonho de ir para a faculdade e ser independente o quanto antes. Além de estudar, ela também trabalhava como garçonete em um emprego de meio período, sempre depois do colégio. Ela usava esse emprego para juntar dinheiro para a faculdade. E além de muito inteligente e estudiosa, Junko também era muito bonita e chamava a atenção de todos os garotos, que é claro, ela sempre ignorava. Um desses garotos se chamava Hiroshi Miyano, de 18 anos. Hiroshi era o tipo de gente que tem a maldade estampada na cara. Ele era conhecido por sempre arrumar confusão e não ter medo de nada nem ninguém. Era o famoso valentão, e essa valentia se dava pelo fato dele ser ligado à famosa organização criminosa Yakuza. A Yakuza é uma organização criminosa japonesa, considerada uma das maiores máfias do mundo. Essa organização tem mais de 500 mil de pessoas afiliadas ao redor do mundo, e entre as práticas ilegais que eles cometem está tráfico, extorsão, lavagem de dinheiro e tráfico internacional de mulheres que são escravizadas sexualmente. Inclusive, as esposas e filhas dos membros da máfia também são estupradas dentro da própria organização. Eles são responsáveis por diversos crimes dentro e fora do Japão e por esse motivo são tão temidos. Hiroshi tentou se aproximar de Junko, mas recebeu um não. Ele não estava acostumado a ser rejeitado e nem contrariado, coisa que nem os pais dele ousavam fazer. Então, por esse motivo, ele criou um certo tipo de ódio e obsessão por Junko. Até que no dia 25 de novembro de 1988, às 8h30 da noite, Junko estava indo para casa de bicicleta depois de mais um dia de trabalho e a alguns metros na frente, Hiroshi Miyano e o amigo dele, Shinji Minato, de 16 anos, estavam procurando mulheres para roubar e estuprar como costumavam fazer, e foi então que eles avistaram Junko. Aqui existem duas teorias. A primeira é que ele fez isso para se vingar do não que recebeu dela, e a segunda é que ela foi escolhida aleatoriamente e que ele faria isso com qualquer outra garota que tivesse cruzado o caminho dele naquela noite. Deixem aqui nos comentários a teoria que vocês acham que é a mais aceitável, tá? E que se encaixa melhor no caso. Então, eles bolaram um plano rápido que seria o seguinte: Shinji iria empurrar a bicicleta de Junko e derrubar ela. Então, Hiroshi iria fingir que não conhecia Shinji e ajudar ela e se oferecer para levar ela até em casa. E sim, o plano funcionou. Junko não conhecia Shinji e acreditou que Hiroshi realmente queria ajudar ela. Junko aceitou que ele levasse ela até em casa, mas no meio do caminho, Hiroshi forçou Junko a entrar em um armazém abandonado e ameaçou matar ela. Ali, ele a estuprou, depois levou ela até um hotel, onde a violentou outra vez. Depois de tudo, ligou para Shinji e para mais dois amigos. Esses dois amigos se chamavam Jo Ogura e Watanabe Yasushi.
ambos de 17 anos. Quando eles chegaram, os 4 abusaram de Junko como costumavam fazer com as outras garotas. A diferença era que eles deixavam ir embora depois que acabava. Com Junko seria diferente. Às 3 da manhã, levaram ela para um parque e fizeram um terror psicológico com ela. Disseram que se ela não se comportasse, iria matar toda a família dela, já que eles tinham contato direto com a organização Yakuza. Depois disso, levaram ela até a casa de Shinji, no distrito de Iase, em Adachi, na região de Tóquio. Acredito que não dê para comparar com nada o inferno que Junko viveu ali. Irei detalhar algumas coisas e, como falei no início do vídeo, só continue se você tiver certeza. Caso contrário, basta pular para os minutos que estão aparecendo aqui na tela. Assim que foi levada para aquela casa, ela começou a ser violentada por todos os 4. Às vezes individualmente, mas grande parte do tempo em orgias. Eles introduziam objetos nas partes íntimas dela, desde lâmpadas acesas, barras de ferro, tesouras e até fogos de artifícios acesos que queimaram as suas partes íntimas e causaram hemorragia interna. Depois de violentar e machucar ela, eles a humilhavam e espancavam ela das piores formas possíveis, com tacos de golfe, barras de ferro, e colocavam ela amarrada no teto e a usavam literalmente como saco de pancadas. Depois, eles convidaram membros da Yakuza para participar de tudo aquilo. Acredita-se que mais de 100 homens estupraram e espancaram Junko, mais de 500 vezes, chegando a ser 12 homens por dia. Junko ficava vários dias sem comer e, quando era alimentada, era obrigada a comer baratas e a beber a própria urina. Eles amarravam os pés dela e as mãos e a colocavam na varanda, e como era inverno, ela passou vários dias no frio, nua e machucada. Eles derramaram cera quente nas pálpebras dela, arrancaram um dos mamilos com alicate e agulhas eram espetadas nos seios. Eles não perdiam prazer em torturar a garota e, para causar mais dores nela, jogavam halteres de ferro em seu estômago e peito. Isso fez ela perder o controle da bexiga e do intestino, e diversas vezes ela era colocada no freezer durante horas. E sim, ela estava viva. Ela aguentou tudo isso e outras coisas que eu não tenho estômago e nem forças mais para contar para vocês durante 44 dias. No dia 27, 2 dias depois do desaparecimento de Junko, os pais dela relataram o desaparecimento dela à polícia. Hiroshi ficou sabendo disso e obrigou Junko a ligar para os pais e a mentir, dizer que tinha fugido de casa, que estava com uma amiga e que era para eles pararem de procurar por ela, porque ela não voltaria mais para casa. Os pais de Junko sabiam quem era a filha e que ela não faria e nem tinha motivos para fugir de casa, então eles continuaram procurando a filha. Uma das piores coisas desse caso era que os pais de Shinji, os donos da casa, sabiam de tudo o que estava acontecendo ali, e diversas vezes a própria Junko pediu ajuda, mas eles não fizeram nada. Algumas fontes dizem que eles tinham medo do filho e da máfia que ele pertencia. Junko tentou ligar para a polícia, mas foi pega e, como punição, teve os seus pés e suas pernas queimadas, com queimaduras de 2º grau. Em 15 dias, o rosto de Junko estava tão desfigurado que ela perdeu a capacidade de respirar pelo nariz. Com as pancadas que recebia na cabeça diariamente, o cérebro dela começou a diminuir e ela começou a ter várias convulsões. Em 20 dias, ela perdeu a capacidade de se mover sozinha, os ossos da mão dela estavam triturados e, por esse e por outros motivos, ela começou a fazer as necessidades onde estava e chegou a ser punida diversas vezes por isso. Então chegou um momento que ela não aguentou mais e eu nem sei como ela conseguiu chegar até ali e pediu para que eles acabassem com tudo isso e a matassem. Mas como demônios não têm piedade, eles se recusaram e continuaram torturando e espancando ela. Junko passou o ano novo sozinha, nua, com o corpo mutilado, a ponto de não conseguir se mover do chão. No dia 4 de janeiro, eles forçaram ela a jogar um jogo de paciência com eles. Ela ganhou e, como forma de punição, eles queimaram e espancaram ela mais uma vez. Porém, dessa vez ela não aguentou e algumas horas depois ela convulsionou e morreu. Antes disso acontecer, Hiroshi tinha saído com os 3 amigos e só percebeu que Junko estava morta depois de 24 horas. Então, eles enrolaram o corpo em um lençol e colocaram dentro de um tambor, que foi preenchido com concreto e descartado em um terreno baldio no bairro de Koto, em Tóquio.
Eles ficaram livres durante 2 semanas, até que Hiroshi e um dos seus amigos foram presos pelo estupro de outra garota. E durante o interrogatório, eles acabaram confessando o sequestro de Junko e a polícia fez eles dizerem onde estava o corpo. O tambor foi localizado no dia seguinte e os exames de DNA confirmaram a identidade de Junko e os outros 2 assassinos foram presos. Os crimes chocaram a população e o caso chamou a atenção da mídia rapidamente. O tribunal japonês decidiu ocultar os nomes dos acusados por eles serem menores. Porém, o nome de Junko Furata, que era a vítima estuprada, massacrada, teve o seu nome amplamente divulgado, sem nenhum direito de igualdade de preservação de imagem. Então, extremamente revoltados, e não era para ser diferente, né? Os jornalistas da revista Shukan Bushun arriscaram a própria liberdade e revelaram os nomes dos assassinos. Os jornalistas escreveram: depois do que fizeram a Junko Furata, eles não merecem ninguém para defender os seus direitos humanos. O primeiro julgamento começou em 31 de julho de 1989 em Tóquio. Naquela época, criminosos juvenis eram julgados como menores, e apesar da gravidade e da depravação dos crimes, eles foram julgados como menores, e eu posso dizer, as penas foram patéticas. Hiroshi Miyano, o líder, recebeu 17 anos de prisão, mas após achar que tinha o direito em recorrer, o juiz aumentou a sentença para 20 anos de prisão. Shinji Minato, de 5 a 9 anos. Jo Ogura, de 5 a 10 anos. Watanabe Yasushi, de 5 a 7 anos. No julgamento, a mãe de Junko chegou a desmaiar após saber de tudo o que eles tinham feito com a sua filha. Em outras circunstâncias, os delinquentes teriam pego prisão perpétua ou a pena capital. Por isso, acredita-se que a Yakuza tenha se envolvido na época. De qualquer forma, esse caso teve um grande impacto no sistema penal envolvendo menores no Japão. Após cumprir as penas, eles foram livres, mas voltaram a cometer outros crimes. Shinji Minato foi preso aos 45 anos após bater em um homem com um bastão de metal e tentar cortar a garganta da vítima. O homem não morreu, mas foi hospitalizado. Jo Ogura foi preso novamente após 5 anos de liberdade. Ele agrediu e sequestrou o gerente de um estabelecimento. Ele foi condenado novamente a 4 anos de prisão. Hiroshi Miyano, 4 anos depois de sair da prisão, foi preso novamente por suspeitas de fraude. Watanabe Yasushi foi o único que não se envolveu com problemas após sair da prisão. Junko Furuta foi sepultada no dia 2 de abril de 1989 e diante do seu caixão, a sua melhor amiga conversava e tentava acalmar o espírito dela. Ela falou: ouvi dizer que o diretor lhe entregou um certificado de graduação. Então nós nos formamos juntas. Lembra que prometemos fazer isso juntas? Eu nunca vou te esquecer. Jun-chan, não há mais dor, não há mais sofrimento. Por favor, vá e descanse em paz.